Nós queremos mais uma vez agradecer, Pai, a Tua bondade, a Tua misericórdia, em falar, Senhor, conosco, em ser propício a nós, e agora nesse momento pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, para ouvir a Tua palavra. Possamos ouvir a Tua palavra com um coração, Senhor Deus, derramado diante do Senhor, um coração, Senhor Deus, necessitado, Senhor, de ouvir e de reter e de viver por meio dessas coisas. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque somos pecadores, porque necessitamos da Tua graça, porque necessitamos da Tua sabedoria, Senhor Deus, e do Teu cuidado em nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja aplicando a Tua palavra no nosso coração. Apesar, ó Senhor Deus, da deficiência que temos de ouvir as coisas que são relativas a coisas espirituais, Senhor Deus, e também a nossa falta de capacidade, a nossa incapacidade de trazer a Sua palavra, Senhor Deus, mas que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, Senhor Deus, nos auxiliar tanto a ouvir quanto a expor as Sagradas Escrituras. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 14, no verso 9. E eu vou fazer a leitura do verso 8 e também do verso 9. E nós vamos nos deter aí no verso 9, fazendo sempre uma recapitulação do que aprendemos no verso anterior. Diz assim a palavra do Senhor no início dessa nova subunidade: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Nós vimos, ao expor o verso 8, que entender o seu próprio caminho significa discernir entre o certo e o errado, entre o que é justo e o que não é, ou seja, afastar-se do mal, de caminhos tortuosos, contrários à palavra de Deus, à sua sabedoria. Nós vimos também que o verso 8, e nós vamos perceber isso, ele está também ligado ao verso 9, ele está em paralelo com o verso 15, onde temos em oposição o prudente versus o insensato, e que esses versos estão estruturados pela ideia do prudente que atenta para os seus caminhos, os seus passos. Segundo o que vimos na exposição passada, quem despreza a sabedoria divina é um tolo, um louco, porque caminha para a morte, caminha para o inferno. Nós vimos também que essa sabedoria é um dom de Deus, que somente é dado aos seus filhos. Só os filhos de Deus podem ter essa sabedoria. E há vários textos da Escritura que dizem isso de forma direta ou de forma indireta, como por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, quando diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Nesse mesmo capítulo, os versos 6 e 9, diz assim: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria que essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E lá também, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Por isso Paulo vai dizer que temos a mente de Cristo, nesse mesmo capítulo 2 de 1 Coríntios, lá no verso 16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós vemos isso. A sabedoria divina é dada
aqueles que são seus, e somente nós podemos possuí-la, porque ela vem daquele que é o nosso Pai. Dentro desse contexto, nós vimos que o crente deve orar por essa sabedoria para receber dessa sabedoria, e que ela também é chamada de temor do Senhor, é produzida por meio de um coração transformado. Temos aqui nesses versos um conselho, verso 8, para regular a vida de modo que esteja de conformidade com a piedade e a retidão divina, e que não seja algo que prejudique os outros, porque isso, ou seja, uma vereda tortuosa é pecado, e essa vereda traz destruição. É isso que o pecado faz. E aí nós vimos que a estultícia engana e destrói não somente os outros, mas também o próprio pecador. E aí encerramos aquela exposição com Mateus capítulo 7, 24 a 27, mostrando que o homem que constrói sobre alicerces falsos está enganando a si mesmo. E nesse caso ele é culpado de ouvir e não praticar aquilo que se ouviu, de não seguir a sabedoria divina, e por isso a sua destruição está perto. E agora no verso 9 nós veremos os insensatos escarnecendo da ideia de fazer reparação, uma vez que eles zombam do pecado. E assim, nesse verso, nós vamos ver como os ímpios são fortalecidos na sua própria impiedade. E Matthew Henry, comentando sobre esse verso, ele diz assim: eles zombam do pecado e dos pecados de outros também. Eles se divertem e divertem seus amigos com aquilo que deveriam lamentar, e menosprezam seus próprios pecados, tanto quanto são tentados a pecar, como quando já cometeram seus pecados. Ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Brincam e se precipitam no pecado e dizem que todos terão paz, ainda que continuem em seus pecados. Nós vamos perceber que o verso 8 está ligado ao verso 9 por meio dessas palavras: estultícia e loucura. E nós vamos perceber também a relação que existe entre elas. No original, estultícia é evelet e loucura é evil, uma palavra derivada da outra. Por isso, o capítulo 14 de Provérbios vai nos falar muito a respeito disso. Por isso o insensato vai espraiar a sua loucura, porque essas coisas estão relacionadas aqui. O texto aqui traduziu no verso 9 loucura e não insensatez, que seria a mesma coisa, é vil, seria a mesma palavra. Lá em Provérbios capítulo 13, verso 6, assim: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia sua loucura, porque isso caracteriza, a insensatez é caracterizada como loucura. E aqui no âmbito do capítulo 14, a loucura dos insensatos é enganadora, como nós vimos no verso 8, sendo que a pessoa é considerada insensata por causa da sua loucura. Uma coisa leva a outra, pois a insensatez parece um produto especial daqueles que são loucos. E ainda nesse próprio capítulo, no capítulo 14, ele vai nos dizer que um homem que se ira rapidamente age loucamente e fará coisas das quais poderá se arrepender, como nós vemos aí no verso 17, Provérbios 14. Uma pessoa irritável comete loucura e o intrigante é odiado. E assim, dessa forma, esse capítulo mostra a nós, torna evidente a loucura desse homem, de modo que atrai a atenção dos outros. Do verso 29 do mesmo capítulo: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. E é dentro desse contexto que nós vamos ver esse verso, o verso 9, quando aqui ele continua falando sobre o louco e o reto, ou seja, o insensato prudente, e vai mostrar para nós que aqueles que são loucos desprezam tudo que se relaciona ao pecado e à sua reparação. E aí esse texto vai dizer assim: os loucos amam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Conforme nós vimos ali no verso 8,
Os insensatos vivem enganados. E aí o verso 9 vai nos dizer que eles escarnecem da culpa do seu engano quando não reparam os seus erros. É como se eles dissessem assim: mas a estultícia dos insensatos é enganadora, por isso os loucos zombam do pecado, a consequência disso. Lá no verso 28 do capítulo 19 de Provérbios, ele vai nos dizer essa mesma coisa. Ele vai dizer assim: a testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Perceba aqui que esse verso admoesta o indivíduo a ser honesto. Essa é a ideia aqui de reto, honesto, e não um insensato que vai causar dano e se recusa a fazer a reparação disso. Uma outra tradução possível aqui seria assim: quanto aos insensatos, cada um escarnece da culpa. E é interessante nós percebermos o que essa palavra aqui significa, que foi traduzida no verso 9 por pecado, mas a ideia aqui é culpa no original. Essa palavra no original, acham, culpa, tem um sentido de culpabilidade, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, pecado, transgressão, por isso foi traduzido por pecado. Nesse vocábulo nós temos uma obrigação aqui, e essa é a ideia, de se livrar da culpa dando algo, ou seja, restituindo. Essa é a ideia aqui do texto, reparando. E a ideia aqui, o que esse verso está nos dizendo, é que o insensato menospreza, desdenha da reparação, da oferta pela culpa. Por quê? Porque a oferta pela culpa traz castigo, e por isso ela precisa ser vingada, ela precisa ser reparada. E é isso que nós vemos lá em Jeremias. Abra aí, Jeremias capítulo 51, versos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais da sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor, e Ele lhe dará a paga. Ou seja, a ideia aqui é que essa culpa traz castigo e precisa de ser reparada. Abra o Salmo 68, versos 21 e 22, e de acordo com esse salmo, aqueles que continuam em sua culpa certamente vão perecer. Veja aí o que a Escritura vai dizer: sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor: de Bazã os farei voltar, falo-eis tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue, a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. O significado aqui desse texto, em Salmo 68, seria que Deus faria que os inimigos voltassem para serem mortos pelo povo de Deus, como retribuição do seu pecado. A expressão aí de Bazã os farei voltar, significa que ele faria as mesmas maravilhas dos tempos antigos, fazendo-os vitoriosos sobre seus inimigos, retribuindo as suas más obras dos seus inimigos, investidas contra o seu povo. A ideia aqui é de uma retribuição por causa da culpa, por causa do pecado. Mas os loucos zombam do pecado. Se você for ver a lei mosaica, ela vai aplicar esse termo a muitas coisas. Ela vai aplicar esse termo ao pecado inadvertido, à impureza cerimonial, à culpa moral, a prestar um falso juramento, a roubar e a defraudar. Abram aí, vamos fazer esse percurso aqui. Levíticos capítulo 14, verso 13. E aí culpa aqui é substituída na nossa tradução por pecado. E a ideia aqui é que o pecado exige reparação. Levíticos 4,13, mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância,
e isto for oculto aos olhos da coletividade, se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, veja aí, é a oferta pela culpa, que o verso 14 vai mostrar. O verso 14 vai dizer que há necessidade de fazer uma oferta pela culpa, desse mesmo capítulo. Veja o verso 22, quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou se não fizesse, e se tornar culpado, veja que no verso 24, ele vai falar de uma oferta pela culpa daquilo que esse príncipe ou essa pessoa pecou, de forma inadvertida. Veja aí Levíticos, capítulo 5, verso 2. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo de animal imundo, seja corpo de morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, tornasse imundo, então esse será culpado. E aí você tem uma lei cerimonial. Veja o verso 5 e o verso 6, a necessidade de reparação da oferta pelo pecado. E aí pegue aí, ainda no capítulo 5, verso 4 e 5, ele vai falar sobre o juízo temerário, ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios fazer o mal, ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com o juramento, ele for oculto e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. E será que, pois, sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou? Veja aí o verso 6, a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado. O que a Escritura vai dizer mais uma vez aí em Levíticos. E abra mais uma vez aí Levíticos capítulo 6, na sequência, verso 4. Será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou e que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou. Veja aí roubo. Veja o verso 6, oferta pelo pecado. Todos esses textos nos mostram que houve uma oferta pelo pecado, houve um pecado, ou seja, inadvertido, uma impureza cerimonial, culpa moral, falso juramento, roubar e defraudar. Todos esses textos mostram que houve um pecado e há necessidade de uma oferta pelo pecado. E é isso que o insensato despreza. Esse termo aqui dá a ideia de uma necessidade de reparação, por isso o termo oferta pela culpa. Os insensatos zombam da oferta pela culpa, da retribuição que é necessária quanto ao pecado que cometemos, consequentemente da necessidade de arrependimento. Em uma linguagem simples, seria dizer que se você errou, você precisa pedir perdão, precisa indenizar a pessoa afetada. E nessa lei levítica, as obrigações eram revogadas mediante sacrifício da culpa com outras reparações. Hoje, queridos, essa culpa é revogada pelo sacrifício de Cristo, que ofereceu sua vida como oferta pelo pecado. Isaías capítulo 53, verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará as suas mãos. Veja o que Matthew Henry diz a respeito disso. Ele diz assim: eles não se importam com a maldade que fazem com seus pecados e riem dos que os advertem disto. São defensores do pecado e são engenhosos para criar desculpas para ele. Os loucos zombam da oferta de expiação. Segundo alguns, os que dão pouca importância ao pecado menosprezam a Cristo. São tolos os que dão pouca importância ao pecado, pois menosprezam aquilo que Deus os acusa.
O pecado foi algo que o ser humano jamais poderia vencer, mas que foi vencido por Cristo e que é tirado da vida daqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Os próprios tolos pensarão de um modo diferente a respeito do pecado dentro de pouco tempo, quando partirem para a eternidade. E aí acrescento eu, é por isso que temos a necessidade de pedir perdão dos nossos pecados. Por quê? Porque eles foram tirados de nós. O peso da consequência eterna do pecado não está sobre os nossos ombros. E é nesse contexto que temos Provérbios capítulo 10, verso 23, quando diz assim: para o insensato praticar a maldade é divertimento, para um homem inteligente o ser sábio, ou seja, ser santo, né? E Provérbios 26, 18 e 19, quando diz assim: como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim um homem que engana seu próprio próximo e diz: fiz isso por brincadeira. E por mais que a gente não se aprofunde no texto aqui, né? Às vezes é muito temerário você falar de um texto de Provérbios que tem muitas nuances, mas a ideia aqui de pessoas que acham que não há necessidade de pedir perdão pelos seus pecados, de reconhecer isso e se voltar para aquele que você ofendeu, né, que você falou grosseiramente, e pedir perdão. E quantos de nós somos assim, né? Principalmente nas relações mais próximas, cônjuges, pais e filhos. Temos a necessidade de pedir perdão quando pecamos, não podemos minimizar. Pode ser uma coisinha mínima aos nossos olhos, mas é pecado, ofende, e a pessoa precisa que você vá lá e repare aquilo que você fez. Peça perdão. E se houver consequências maiores com relação àquilo que você fez, repare essas consequências. Por quê? Porque pecado exige reparação e somente loucos e insensatos não levam isso em consideração. Por isso também não medem as suas ações, não se dominam com relação aos seus desejos e vontades. E aí seria uma atitude da mulher adúltera, lá em Provérbios capítulo 30, verso 20, porque demonstra isso claramente. Tal é o caminho da mulher adúltera: come e limpa a boca e diz: não cometi pecado algum, zomba do pecado. Eu me lembro quando falo sobre relacionamento familiar, principalmente relacionamento entre marido e mulher, falava muito, e às vezes eu falo muito da minha experiência, das coisas que eu vivenciei dentro de minha casa, dos meus erros, né? E das coisas que Deus fez na nossa vida. E eu sempre dizia, quando falávamos sobre a relação marido e mulher, das diferenças, das coisas que acontecem, que muitas vezes eu e Simone estávamos ali em pontos distantes, pontos opostos, né? E eu estava com a razão naquilo que eu estava falando, e naquela, né, de você querer estabelecer aquilo que é correto, o que seria justo, né, ali naquele ambiente, que ela estaria errada e eu estaria certo, você peca contra ela. E aí a necessidade de reconhecer que você pecou e pedir perdão, mesmo estando certo na situação. Por quê? Porque você não está pedindo perdão porque você está certo, você está pedindo perdão porque você errou, porque você não soube expor a questão. E aí você ultrapassou o seu limite. E mesmo que o cônjuge não reconheça o pecado dele, não interessa. Você precisa reconhecer o seu. Porque pecado exige reparação. Agora, olha que interessante. Perceba a amplitude disso. Por isso, na ceia do Senhor, se diz que o crente deve discernir o corpo de Cristo
Por quê? Porque come e bebe, sem fazê-lo, está comendo juízo para si. Pois não considera que Cristo fez reparação pelo pecado, e assim não posso mais viver na prática do pecado e participar do corpo de Cristo. Preciso fazer essa reparação, ou seja, a oferta pela culpa, confissão e restituição, arrependimento e perdão, se for o caso. Porque eu vou estar dizendo que Cristo perdoou o meu pecado, mas eu continuo em pecado. E naquele momento, ali na ceia do Senhor, que é um momento de uma demonstração física dessa realidade, que Ele carregou os nossos pecados sobre a cruz, eu estar em dívida com o Senhor, eu estar na prática do pecado. Por isso ele fala: examinem-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Ou seja, o exame é uma chamada ao arrependimento, é uma chamada. Nós somos lembrados que aquele que nós estamos ali cultuando e que simbolicamente estamos comendo, nos purificou dos nossos pecados. Por isso eu preciso ali naquele momento confessá-los diante da cruz, do sacrifício que foi oferecido em favor dos nossos pecados. Se existe um momento fora do culto, entenda, né? O sacramento faz parte do culto. Mas um momento fora da liturgia do culto, apesar de fazer a liturgia também, mas ter uma própria liturgia em que isso se cabe, é o momento do sacramento, a ceia do Senhor. É a celebração de nós, porque Cristo nos purificou de toda e qualquer injustiça. Eles zombam do pecado, eles não consideram, eles desprezam o pecado, a reparação, o arrependimento, o perdão. Todas essas coisas são desprezadas pelos loucos. Mas entre os retos, entre os justos, entre os honestos, e literalmente é o que está querendo dizer aqui, entre os homens honestos, entre os homens justos, há boa vontade. Perceba que há uma oposição aqui que é feita entre a culpa e o favor, sugerindo que se trata do favor diante de Deus e das pessoas. Vejam o que Provérbios capítulo 12, verso 22 vai dizer: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Entre os retos, a boa vontade da parte de Deus, um favor mútuo e divino. E essa aceitação prevalece no meio deles, em função, ou seja, no meio dos retos, em função da sua retidão. É o que Provérbios capítulo 16, verso 7 vai dizer: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. O que esse texto vai nos dizer na sua segunda parte é que as pessoas honestas, as pessoas retas, não se envolvem em situações nas quais se expõe a culpa, e se erram, fazem reparações apropriadas. Matthew Henry, em seu comentário, diz que esse verso demonstra como as pessoas são boas, como as pessoas boas são encorajadas. Paralelamente, contrário ao que nós vimos anteriormente, como os loucos se precipitam cada vez mais na sua insensatez. E aí, mostrando como essas pessoas são encorajadas, ele diz assim: entre os retos a boa vontade, se eles transgridem em alguma coisa, imediatamente se arrependem e obtêm a benevolência de Deus. Eles têm boa vontade entre si.
e entre eles, em suas sociedades, existem caridade e compaixão mútuas em casos de transgressão, e não há escárnio. Certa vez, o jovem disse a mim assim: eu reconheço o meu pecado, mas eu não estou arrependido. É aí o que eu faço. Eu peço ao Senhor que Ele me dê um coração contrito. Essas coisas acontecem conosco. Reconhecemos muitas vezes os nossos erros, mas nós não nos arrependemos verdadeiramente deles. E o que nós precisamos fazer? Estamos deficientes. Pedir a Deus, pela graça, de nos arrependermos daquele pecado. E sabe o que vai acontecer? O Senhor vai dar isso, porque é promessa dele, porque caracteriza a nossa condição, ao mesmo tempo pecadores, mas justos. Aqui nós estamos vendo, fazendo uma relação com o verso 8 e o verso 9, eu fiz essa relação anteriormente, uma antítese perfeita, tanto no verso 8 quanto no verso 9, entre insensatos e retos. Que aqui tem um sentido de uma pessoa honesta, uma pessoa reta, nesse sentido. Por isso nós temos um verso como consequência do outro. Veja aqui: por ser enganadora a estultícia dos insensatos, ou seja, eles se revolvem no seu pecado, por ser enganadora a estultícia desses homens, eles zombam do pecado. Por eles se enganarem e serem enganados pelo seu próprio pecado, eles zombam dele. Eles não levam em consideração as coisas que estão relacionadas à culpa relativa ao pecado, as consequências, a reparação, o dano. E quando eles não levam isso em consideração, eles estão zombando dos seus pecados. Os insensatos erram e escarnecem de fazer reparações, mas com isso eles não encontram nenhum favor e uma aceitação divina ou mútua, ou seja, de uma outra pessoa. Esse verso nos mostra a oposição entre a harmonia benevolente dos homens honestos, contrastada com a discórdia zombeteira e egoísta dos insensatos. E quando a gente vê esse texto, a gente percebe que o que está em jogo aqui é você reconhecer o seu pecado e ir atrás da reparação, do perdão de Deus, do perdão com relação à ofensa que você cometeu contra o próximo. E que os retos, eles buscam isso. Eles não se lançam em situações onde a culpa, a oferta pela culpa se dá, ou seja, eles fogem de situações pecaminosas, mas quando se encontram nessa situação, eles buscam reparação, eles buscam o perdão de Deus, ao contrário dos loucos, dos insensatos. Me faz lembrar Mateus capítulo 5, versos 23 e 24, naquilo que se refere à reparação. A Escritura vai dizer assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. E o que nós temos aqui é uma aplicação positiva da regra que de um coração que está cheio de amor, em vez de ódio ou ira, que nos é apresentado logo nos primeiros versos desse trecho de Mateus, verso 21 e 22.
Há uma aplicação daquilo que ele fala nesses versos. Ouviste foi dito aos antigos: não matarás, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E aí nós temos essa aplicação: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Revela aqui a atitude de amar a Deus e, portanto, trazer uma oferta. É isso que o texto está dizendo. A ideia daquele crente que vai oferecer o seu sacrifício ao Senhor. E nesse contexto não combina uma atitude de não amar ao irmão, se eu estou dando uma demonstração do meu amor a Deus. Por quê? Porque ele permanece inimizado com ele. É como diz a palavra do Senhor em 1 João capítulo 4, verso 20: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E perceba que essa ilustração que nós estamos vendo aqui em Mateus é segundo um costume judaico de uma pessoa que traz a sua oferta ao altar. E aí nós temos vários textos da Escritura que mostram isso, como por exemplo Salmo 66, 13, que diz assim: entrarei na tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos. Era comum eles virem diante do Senhor oferecer sacrifícios, dar ofertas ao Senhor, ofertas de gratidão, ofertas voluntárias. E se uma pessoa faz isso de coração, ela está pensando na bondade e na misericórdia de Deus para com ela. Por isso ela está oferecendo aquilo ao Senhor. E em meio a essas meditações, pode lhe ocorrer o seguinte: uma vez que Deus tem sido bondoso comigo, como eu deveria tratar o meu irmão assim? E aí ele vem à mente que ele e seu irmão, fulano de tal, não estão se falando mais, ou como antigamente. E aí ele deve procurá-lo, diz a Escritura. William Hendricks vai nos dizer o seguinte dessa situação. Ele diz assim: nessa situação, em plena harmonia com o princípio que acaba de enunciar, Jesus nos diz: não conclua seu ato de devoção, deixe sua oferta no altar, vá imediatamente, visite o homem que se sente ofendido com você. Entre os dois, que se busque outro relacionamento completamente diferente e melhor, ou seja, reconcilie-se com seu irmão, então volte e termine de oferecer a sua oferta. Reed Borges, um comentarista do Novo Testamento, ele diz assim, que esse texto nos ensina que se eu sei que meu irmão ainda pensa que tem o direito de estar insatisfeito comigo, tem alguma queixa contra mim, ou seja, fiz algo que lhe tenha ofendido ou entristecido e pensa ter o direito de estar insatisfeito comigo, devo então me esforçar para me reconciliar com ele. Porque é muito fácil encontrar uma desculpa para não proceder dessa forma. Alguns autores, quando veem esse texto, acham que se refere a uma queixa justa, que o irmão tem contra você, algo que realmente você tenha feito mal a um próximo. Outros comentaristas acham que essa atitude deve ser feita em qualquer situação, tenha você realmente agido erradamente com o seu próximo ou não. E aí eles estão visando uma reconciliação em qualquer aspecto, voltando aí para um aspecto da camaradagem, da cordialidade com alguém, do amor ao próximo. E no caso aqui, é o suposto ofensor que deve buscar o ofendido. E aí a gente precisa abrir um parêntese nisso. Por quê? Porque por vezes podemos ofender alguém sem a intenção. E por outro lado, existem pessoas que se ofendem com qualquer coisa, e isso é pecado também. Pessoa melindrosa. E aí nós não vamos pedir perdão por algo que nós não fizemos. Mas por vezes precisamos procurar as pessoas para deixar isso bem claro.
como chegar para ela e dizer: a minha fala e conduta não teve a intenção de ofender. A pessoa entendeu errado, mas mesmo nesse caso, quando você sabe que a pessoa está assim, você deve procurá-la para esclarecer a situação e se reconciliar com essa pessoa. Mesmo que você não tenha feito nada, mas você sabe que a pessoa está em inimizade com você. Sabe o que a Escritura fala a respeito disso? Romanos capítulo 12, verso 28. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E essa situação é interessante porque isso já aconteceu comigo, eu acho que aconteceu com todos vocês. Às vezes você não fez nada e a pessoa se ofendeu. Você não pecou contra ela se ofendeu. Certa vez eu fiquei sabendo de um caso na igreja, eu era pastor de uma outra igreja, e a pessoa, o pastor da igreja passou, isso até aconteceu comigo, mas eu não estou falando do meu caso não. O pastor da igreja passou e não falou com a pessoa, e a pessoa foi lá e se ofendeu: pastor, qual o seu problema? O senhor passou por mim e não falou? Bom, quem me conhece sabe que isso seria normal, né? Porque eu sou desligado para muitas coisas. E aí o pastor foi lá e eu acho que era pastor auxiliar dessa igreja, e aconteceu com o pastor: não, meu irmão, não tem nenhum problema com você não, mas o senhor passou de cara feia, amarrada quando passou por mim ali. Não, porque eu estava vindo, tinha alguns problemas e tal, e igreja, sair assim, correndo. Não, minha irmã, que isso? Bom, ela procurou o pastor, né? E se ele soubesse, nesse caso, que ela estava assim, ele deveria procurá-la. Minha irmã, o que aconteceu? Não é nada disso. Porque a ideia aqui é a reconciliação. O texto está nos falando de reconciliação, de não permitir que fique algo entre você e seu irmão que impeça a sua boa comunhão, a sua boa relação com ele. Porque sempre é tempo para a reconciliação. Porque segundo o próprio texto de Mateus, amanhã pode ser muito tarde, quando ele diz assim: entre em acordo sem demora, versos 25 e 26, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Querido, os loucos zombam disso. Os loucos não levam isso em consideração. Eles não estão preocupados em reparar aquilo que eles fizeram, pelo contrário. Mas com os retos há uma boa vontade, há um desejo. O nosso desejo deve ser sempre reconciliação, quando depender de vós, porque muitas vezes não depende de nós. Não depende de nós. Mas aquela pessoa que está do outro lado, ela deve saber que no momento em que ela for a você, você vai se reconciliar com ela. Porque essa é a vontade de Deus. Porque é isso que Ele fala na sua palavra. E porque não fazer isso, andar assim, é ser insensato, é zombar do pecado, é não levar em consideração os caminhos do Senhor, um caminho reto. E é dessas coisas que Deus se agrada. E o próprio livro de Provérbios diz: nesse caso, o Senhor irá reconciliar os nossos inimigos conosco. Vamos orar? Vamos baixar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor, como é difícil para nós muitas vezes agirmos dessa forma. Isso só mostra quem nós somos, só mostra o nosso pecado.
Só mostra, Senhor Deus, a necessidade que nós temos, ó Senhor Deus, de, como diz a Escritura, de viver em paz com todas as pessoas, quando isso depende de nós. Quando nós temos o poder para fazer isso. Por isso que o apóstolo Paulo chega lá em a igreja de Corinto e diz: vocês deveriam sofrer o dano. Porque quando depende de nós, deve haver paz. Só não pode haver paz quando o pecado está presente. Quando a permanência e a ideia de permanecer no pecado está presente, aí não pode haver paz. Senhor, tem misericórdia, Senhor Deus, de nós, teu povo, porque somos cheios de falhas, cheios de transgressões, cheios de pecados. E como ali, na passagem do Egito para Canaã, fica muito claro em nossa mente que fomos tirados, Israel foi tirado do Egito e agora passa pelo deserto para se purificar das coisas do Egito, para poder entrar no reino de Deus. A tua palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos torna perfeitos como perfeito é o nosso Senhor. Nos amadurece, Senhor, na fé. Nos faz crescer, Pai, para que não estejamos pecando contra o Senhor e contra os nossos irmãos. E estejamos assim, Senhor Deus, ofuscando a sua glória. Tem misericórdia, Pai, do teu povo. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar de pé.